Três verbos definem a nossa vida: nascer, morrer, ressuscitar. Aconteceu com Jesus. Quando entendemos o Natal de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, nós entendemos a nossa vida, a nossa morte e a nossa eternidade. No Evangelho do poeta João, capítulo 21 a 11, eu leio. Esse sermão é uma continuidade de um anterior, em que destaquei alguns aspectos, entre os quais o domingo, em que busquei colocar nos seus devidos termos esse tema do domingo. Também sublinhei o grande testemunho de Maria Madalena. Hoje darei outra ênfase a esse texto, para falar da ressurreição como uma crença fundamental, como uma confiança indispensável, como uma certeza inabalável. João 20, começando no verso inicial. No primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Os irmãos sabem que o Novo Testamento, quando fala Senhor, fala Jesus. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. A ressurreição de Jesus tem evidências externas e internas. Imagine só esse verso, se alguém poderia inventá-lo para contar uma narrativa. Não faz sentido. Porque realmente isso aconteceu. Houve uma disputa. Quem chega primeiro? Pedro. Quem chega primeiro? João. João chegou primeiro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e viu o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado, esse lenço, num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, isto é, João, também entrou, viu e creu. Pois ainda não tinham aqui os apóstolos em geral e os seguidores outros compreendido a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo. A ressurreição de Jesus é um desafio à razão, mas ela foi real. A ressurreição de Jesus é o caminho que nós vamos fazer depois da nossa morte. E nós temos o privilégio de compreender isso pelas Escrituras, que Pedro ainda não tivera, mas passou a ter por ser testemunha. Graças, então, à experiência de João e de Pedro, em particular nesse capítulo aqui, nós então podemos
compreender pelas Escrituras, como de João capítulo 20, que Jesus ressuscitou. Por isso, a nossa reflexão, o nosso pensamento, ele precisa sempre partir das Escrituras. Eu sei que isso é óbvio, mas para que o nosso pensamento, em qualquer área da vida, parta das Escrituras, nós precisamos ler as Escrituras. Uma boa pesquisa seria indagar entre os brasileiros em geral, quantos leram a Bíblia toda? Eu não sei. Se alguém já teve acesso a essa pesquisa, por obséquio, me mande. Depois poderíamos afunilar. Quantos brasileiros que se declaram cristãos leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Vamos afunilando. Quantos que participam de igrejas evangélicas leram a Bíblia uma vez, pelo menos, completa? E vamos afunilando. Quantos que se declaram batistas ao redor do Brasil leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez? E vamos afunilar. Fiquem tranquilos que eu não vou pedir a você para dizer qual é a sua prática. Fica só com você no seu coração. Quantos membros da Igreja Batista Curuçá leram pelo menos a Bíblia uma única vez? Quantos agora, participando desse culto, leram a Bíblia toda pelo menos uma vez? Fica a pergunta para você. Como é que nós vamos pensar com a cabeça de Deus se nós não lemos a obra que Ele nos deu contendo esse pensamento? Não há outra possibilidade. Vamos pensar o que Deus pensa porque alguém nos disse isto ou aquilo. Mas o que é que realmente Deus disse? Então nós precisamos ler esse livro. Mas além de ler esse livro, nós precisamos estudar este livro. No próximo culto, às 11 horas, eu vou pregar sobre Jeremias. E vou mostrar a sequência cronológica dos capítulos de Jeremias, porque eles não estão em ordem cronológica. Então um capítulo diz, Deus vai fazer isso. No outro diz, Deus fez isso. No próximo diz, Deus vai fazer isso. No próximo diz, vocês já voltaram. Para nossa mente, que é cronológica, fica muito difícil apreender toda a beleza do texto. Nós compreendemos lendo na sequência canônica, isto é, na ordem que está na Bíblia. Mas se nós tivermos isso em nossa mente, que tem uma sequência, e o livro tem uma sequência, mas é diferente da nossa, e percebermos ali as questões cronológicas, os textos vai saltar para nós como se fosse colorido ou em 3D. Então eu vou mostrar no próximo culto um quadro mostrando onde se organizam esses capítulos, e aí a leitura, que aparentemente tem alguns versículos interessantes, será toda ela interessante. Isso que eu chamo de estudar a Bíblia. Mas além de estudar e de ler, nós temos que nos inspirar. Que maravilha, que beleza, eu nunca pensei nisso, mas que bom saber disto. E aí nós temos miríades de textos inspirativos, lemos alguns aqui nesse culto. Mas além de ler, estudar e nos inspirar, nós temos que aplicar. E esse é um tremendo desafio. Certa vez eu disse a uma pessoa, mas o que eu estou lhe dizendo está na Bíblia. Ela disse, eu sei, mas eu penso o seguinte. Acabou o diálogo. Deus pensa isso. Mas eu penso isso. Nós precisamos compreender, portanto,
a ressurreição de Jesus, que não passa pelo crivo da razão. Ninguém ressuscita. Mas Jesus ressuscitou. Ninguém ressuscita, mas nós vamos ressuscitar. Não disse o apóstolo Paulo: se a nossa vida acaba aqui, não vale a pena ser cristão. É muito pouco. Não há episódio na Bíblia com mais registros do que a ressurreição de Jesus. E não é encontrada cada uma dessa narrativa apenas nos evangelhos. Está em todo o Novo Testamento. E quando nós lemos especialmente os evangelhos, nós nos deparamos com algo muito incômodo, graças a Deus. Incômodo porque parece que as pessoas viram coisas diferentes, que as histórias que os evangelistas contam não são rigorosamente iguais. Uma tem um anjo, outra são dois. Por exemplo, o anjo é normal, parece um jardineiro. Na outra ele tem vestes brancas como a luz solar. Aspas, por obséquio, ouçam com aspas, há contradições nos evangelhos. Por obséquio, aspas. Uma vez eu fui fazer uma palestra e disse tal coisa. E disse assim: as pessoas pensam o seguinte, 2 pontos. E disse qual era o pensamento. Aí uma pessoa imediatamente postou no seu grupo: não disse? Olha o que ele crê. Mas era exatamente o que eu não cria que estava dizendo, para que ele prestasse atenção naquilo, porque era aquilo que diziam. Quando eu falei das diferenças, eu disse graças a Deus. Porque se há diferenças, é a lógica, não foi inventada a história. Porque quando eu não sou desse ramo do direito penal, mas vendo filmes e outros materiais, a gente observa que quando o suspeito é investigado, ele cai em contradição com outro eventual participante daquele evento. Mas quando eles se encontram, tanto é que nesses momentos eles são separados, porque se eles se encontrarem antes, eles vão combinar o que vão dizer. Mas os evangelistas não combinaram o que iam dizer, por razões muito simples. Um escreveu no ano 50, outro no ano 60, outro escreveu no ano 80, outro escreveu no ano 90. Um estava em Jerusalém, outro estava em Éfeso, estava em lugares diferentes, não tinham como combinar. Essas narrativas diferentes são diferentes porque os momentos das testemunhas são diferentes uma da outra. Uma chegou às 6, viu uma coisa. Maria Madalena viu uma coisa. Pedro e João chegaram depois, mulher sempre mais rápida, até na Bíblia. Viram outra coisa. E quem chegou mais tarde, quem chegou meio-dia, quem chegou de tarde, viu outra coisa. E contou: o que eu vi foi o seguinte. E cada um deu o seu testemunho. Estou dizendo isso porque eu sei que aqui nenhum de nós duvida da ressurreição de Jesus. Mas há muitas pessoas que dizem: não, isso aí é uma historinha. Não é uma historinha. É história viva, completamente viva. Mais ainda, a ressurreição convive tensamente
uma outra crença muito arraigada em todas as civilizações e na nossa em particular, que é a crença na reencarnação. Até nós mesmos brincamos. Na outra encarnação ou encarnação, você foi isso, foi aquilo, parece tanto. Porque a gente brinca porque isso faz parte do imaginário. Acredito que pelo menos 80% da população brasileira acredita que exista reencarnação. É neste contexto que nós temos que afirmar e reafirmar a doutrina, e mais que a doutrina, o fato da ressurreição de Jesus, que é o nosso retorno. A ideia comum nas culturas antigas e mesmo mais recentes é a do eterno retorno. Tudo começa com uma estação do ano e recomeça, é a reencarnação, é a vida que volta, a mesma vida que volta. Nesse caso, para ser verdadeira a ressurreição de Jesus, ele teria que ressuscitar várias vezes, a cada geração. No entanto, nós só temos uma narrativa da ressurreição, que foi no ano 31, mais provavelmente no ano 33, no dia 3 de abril do ano 33. Única. A morte de Jesus foi uma só. A ressurreição de Jesus foi uma só. A ascensão dele ao céu foi uma só. Como a nossa vida é uma só, a nossa morte será uma só, a nossa ressurreição será uma só, e a nossa ascensão ao céu será uma só. O apóstolo Paulo diz: se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, é muito interessante que sempre que fala de Jesus ressuscitado, fala dentre os mortos. Ora, vivo ressuscita? Por que essa ênfase? Dentre os mortos. Ressuscitou da onde? Só dos mortos. Mas é uma ênfase para mostrar a absoluta especialidade, a gloriosa miraculosidade desse evento. Não foi uma ressuscitação comum de alguém que passou mal, faleceu e depois a medicina veio, ou alguém fez algo e a pessoa voltou a viver, já estava morto no seu terceiro dia. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Ele só morre uma vez. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo Jesus, pelos injustos nós, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, poetiza o apóstolo Pedro. O autor aos Hebreus, não sabemos o seu nome, capítulo 9, versos 26 a 28, o texto mais conhecido. Se fosse assim, é um raciocínio que ele vem trazendo, Jesus precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Quando nós olhamos a história. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, isto é, o tempo em que o autor vivia, porque nós estamos no fim dos tempos, Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado, determinado, faz parte da praxe, morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, para não tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Dei esta ênfase à doutrina da ressurreição em função do ambiente em que nós vivemos.
Mas eu quero concluir com uma pergunta. E vou sugerir sintéticas respostas. Nós cremos nisso? Penso que todos aqui cremos nisso. E o que fazemos com isso? O que nós fazemos com o fato da ressurreição de Jesus? Uma história bonita, extraordinária, nós cremos, está na Bíblia, nós cremos. Mas o que fazemos com isso que nós cremos? Primeiro, nós temos que proclamar essa notícia. Se eu pudesse fazer uma comparação, ela é mais importante do que o Natal, no seu significado. É claro que não haveria se não houvesse o Natal. Então é um evento único. Nascimento, morte, ressurreição e ascensão é um evento único. Mas só para ilustrar, nós proclamamos o nascimento de Jesus e fazemos bem. Mas nós que acreditamos que Ele ressuscitou, nós temos que proclamar isto. Nós somos a comunidade do ressuscitado Jesus. Nós somos a comunidade dos que vão ressuscitar. Em segundo lugar, nós temos que defender isso. Por que vamos permitir que se desenvolva, se espalhe, se dissemine a ideia da reencarnação? Se nós temos a maravilha da ressurreição, temos que proclamar e temos que defender. Para defender, nós temos que estudar. Porque às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós cremos nessas eternas verdades e as afirmamos e reafirmamos aqui. Para quem? Para nós mesmos. Mas não é aqui que temos que afirmar e reafirmar. É onde creem em outra doutrina que não esta. Obviamente, sempre de modo respeitoso. Isso é evidente, está pressuposto. O amor ao próximo em toda e qualquer circunstância, mesmo pensando bem diferente de nós. Mas nós devemos defender a ideia da ressurreição. Eu sempre falo dessa questão apologética, porque quando um pensamento lá fora, vamos chamar assim, como se existisse lá fora, se torna predominante, ele chega aqui dentro e começa a contaminar o pensamento aqui de dentro e, às vezes, perverter o pensamento aqui de dentro. É o famoso todo mundo pensa, todo mundo crê. Se todo mundo pensa, todo mundo crê, então deve estar certo. Eu quero estar com todo mundo. Sim, crer na ressurreição nos faz diferente de todo mundo, porque nós cremos na palavra de Deus, tanto na sua doutrina quanto no seu registro, ou na sua doutrina. Temos que proclamar a ressurreição, defender a ressurreição e reafirmar a nossa fé na ressurreição. Posso dizer que aí está a nossa esperança. A ressurreição de Jesus é a nossa esperança. Jesus, diz a Bíblia, se tornou o pioneiro dos ressuscitados. Ele abriu a trilha na floresta da escuridão. E nós vamos atrás. Quando? Só Ele sabe. Mas que iremos, nós iremos. Isso nos ajuda a viver hoje. Sem a fé na ressurreição, como é que vamos viver hoje? É um vazio, como diz Paulo, é um sem sentido, é uma fé vã, porque é baseada em fatos que não existiram. Mas a nossa fé é baseada em fatos que existiram.
Eu quero realmente terminar lendo um poema muito conhecido, que nos fala da experiência de Maria, quando ela estava ali no pomar, ou jardim, onde Jesus foi sepultado. É um poema de Mirtes Matias, bem conhecido. Eu quero lhe pedir a gentileza de se colocar em pé para ouvir esse magnífico poema. E pedir que você se transporte também, na sua imaginação, para aquele momento, ali, ano 31, 33, abril, com aquilo que você conhece da palavra de Deus, volte um pouquinho no tempo e se imagine testemunhando a experiência de Maria Madalena. Eu estava tão cansada, que resolvi subir ao Jardim das Oliveiras. Sempre vou ao jardim quando estou triste, cansada, duvidando. Ele estava lá. Aproximei-me e chamei baixinho, tão baixo que só um Deus poderia ouvir. Rabone. Rabone, o mais belo dos seus nomes. Rabone, o Deus que ensina. Deitei-me aos seus pés e comecei a falar. Estou cansada. Tenho gasto minhas energias em vão. Tenho perdido o tempo que me deste. Fiz promessas tolas, contraí dívidas, acreditei e fui traída. Queria voltar no tempo e no espaço. Tanto que chegasse a Galileia, romperia preconceitos e costumes e sairia sozinha sob as tamareiras a te procurar. Talvez fosse tarde, a multidão já houvesse partido, estarias só, também estarias cansado. Talvez não tivesses ainda encontrado a pedra para reclinar a cabeça. Aproximar-me-ia. Lavaria teus pés e pediria que os pusesse sobre a almofada que havia preparado. Enquanto repousasses, sentar-me-ia a teus pés e escreveria o mais bonito dos poemas. Porque então já não seria mais eu, mas apenas aquela que contempla, aquela que ama. O amor é sublime. E amar-te, Rabone, é o mais sublime, o mais santo, o mais incompreensível dos sentimentos. Perdoa, Rabone, se falo assim, mas sonda meu coração e vê que és tudo o que tenho, tudo o que sinto, tudo o que eu esperava. Prefiro morrer a ver algo se interpor entre ti e meu coração. Tu me deste um novo nome, um novo e glorioso nome. E por tudo que fizeste por mim, amo-te com amor de escrava, submisso, incompreensível, um sentimento que supera a si mesmo, porque é adoração. E porque não estou mais cansada,